Kátia, tudo bom, Kátia? Eu sofro com dermatite atópica há 3 anos. A médica só diz que é estresse, só melhora quando toma dexametasona em comprimido, mas me deixa muito inchada. Alguma dica para aliviar? É como brotoeja, sai mais nas axilas e barriga e coça bastante. Me ajudem, por favor. Olha, eu não posso dizer para você se o que você está apresentando é dermatite atópica ou não. Você que está me dizendo, você já fechou o diagnóstico aqui, é dermatite atópica ou não. Que é dermatite atópica, né? Mas eu não posso falar aqui para você, olha, Kátia, é dermatite atópica, você tem que agir assim, assado, ppp. Não posso falar isso. Seria muita irresponsabilidade minha. A gente vai precisar realmente analisar até o quadro clínico para poder fazer um tratamento específico para você. Tá bom? Supostamente, se for uma dermatite atópica, no caso de ser uma dermatite atópica, de você ser avaliada por um médico nosso aqui, ele fechar o diagnóstico, a dermatite atópica, supostamente, hoje a gente no Brasil tem que, meu Deus do céu, né? Porque as coisas são tão malucas aqui que os estímulos paradoxais, né? Não estou dizendo o seu caso não, Kátia, eu estou falando aqui no geral. Os estímulos paradoxais são horrorosos, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende completamente diferente. Então, assim, eu estou falando supostamente, em caso de ser uma dermatite atópica, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. Ela é uma doença que é causada por vários fatores, desde uma alergia alimentar, desde uma hipersensibilidade à poeira, a ácaro, a mofo, a fungo, a pelo de animais, ou seja, desde também o processo irritativo que a sua pele sofre em contato com substâncias químicas, entendeu? Em contato com substâncias irritativas. Você nasce também com a deficiência de um ligante que liga as células da pele, chamado filagrina. Pense assim, mais ou menos naquele murozinho de tijolinho, sabe? Bonitinho, aquele tijolinho um em cima do outro, tal, no meio o cimentozinho, embaixo o tijolinho e tal. Então, nossa pele, se a gente olhar no microscópio, é isso. E aquele cimento, aquela argamassa que une aqueles tijolos, aquilo ali nada mais é do que a filagrina para a gente. Então, tem gente que tem deficiência desse cimento, dessa substância que faz a junção das peles. Então, a pele de um paciente com dermatite atópica é cheia de buracos e dificulta, então, aquela proteção primais que nós temos na pele, que é a proteção das agressões, que inclusive até faz parte da imunidade chamada imunidade inata, aquela imunidade que a gente nasce com ela, né? A pele é um fator da imunidade inata, né? Porque a pele é um órgão de proteção, contra agressões. Vocês entenderam? Então, o paciente com dermatite atópica, ele nasce com essa deficiência nessas substâncias chamadas filagrinas e, por sua vez, acaba que fica cheio de buracos, entre aspas, tá bom? E esses buracos facilitam a penetração de bactérias e acaba havendo uma proliferação grande de bactérias ali, processo inflamatório e vai embora, né? Aí você já sabe a história, né? Por isso que a gente manda o paciente hidratar muito a pele em caso de dermatite atópica. Hidratar, até dizer chega. E o mais interessante é que depois de uma certa idade, a partir da 4ª década de vida, muitos dos casos somem, né? A gente também não sabe por quê, né? O que acontece, qual é o mecanismo envolvido, muita gente estudando sobre isso, por que crianças, né, e adultos jovens, eles sofrem muito com isso, mas quando eles começam a envelhecer, já melhoram do quadro clínico, né? Ninguém sabe muito bem ainda. Lembrando que a dermatite atópica, por ter esses buracos e por ter a facilidade da proliferação de bactérias como Staphylococcus aureus, ela pode então criar uma entidade chamada superantígeno, que é um processo inflamatório induzido pelo esse germe de pele chamado Staphylococcus aureus, que ele vai piorando de uma tal forma que ele acaba crescendo exponencialmente. Então, se você não der uma limpada naquilo ali, não vai melhorar. E isso deve ser feito com o uso de antibióticos locais e antibióticos também orais, mas com a indicação do médico sempre, com a prescrição do médico, né? E tem pacientes também que fazem tratamento de dermatite atópica preventivo prescrito pelo médico usando a clorexidina. No meu caso, eu gosto muito da clorexidina para paciente para prevenção de dermatite atópica, da complicação, né, por essa bactéria. Depois que o paciente está estabilizado, a gente mantém
uma certa um certo hábito, né, do banho com a clorexidina, né? Tem gente que faz água sanitária diluída, mas eu tenho medo de fazer isso, eu não faço. Eu acho perigoso, eu acredito que não é perigoso não o que o médico prescreve, não é isso, mas é perigoso muitas das vezes o paciente não entender o que o médico está prescrevendo, entendeu? Porque a gente lida com muitas pessoas analfabetas e analfabetas funcionais também, né? 50% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, leem, mas não entendem, então imagina as pessoas mais pobres, né? Se os universitários, 50% são analfabetos funcionais, você imagina as pessoas mais pobres. Então eu tenho medo de prescrever água sanitária, apesar de ser um tratamento adequado, desde que feito direitinho, prescrito por um médico especialista, entendeu? Mas tem uma dose, tem uma diluição, porque a água sanitária pode queimar e pode causar problemas horrorosos. Então eu não prescrevo, tá? Eu tenho medo de fazer isso, com medo do paciente errar na dose. Mas eu gosto de prescrever a clorexidina, que é uma substância muito boa para a prevenção da complicação da dermatite atópica, desde que ela esteja controlada e desde que ela seja avaliada estritamente, de forma bastante precisa pelo médico. Tá bom? E também tem a imunoterapia, as vacinas, você pode fazer as vacinas, mas lembrando que as pessoas às vezes botam muita fé na vacina. A vacina é boa? Ela controla de certa forma? Sim, ela pode controlar de alguma maneira, entendeu? Mas ela não realmente te dá uma certeza de que você vai ficar bom. Talvez uns 25% de melhora que a pessoa tenha com a imunoterapia, né? Imunoterapia específica, se por acaso aquele paciente tiver realmente reações a determinados aerolérgenos, né? Os alimentos é controverso, tá? Alimentos têm linhagens, tem grupos de pesquisa que dizem que sim, tem outros que dizem que não, tem consensos que dizem que sim, que o alimento tem que ser restringido, tem outros que não precisa. Eu sou do perfil que restringe, entende? Se tiver realmente uma alergia verdadeiramente alimentar, muitas das vezes não IgE mediada ou IgE mediada, e que a gente consiga fazer uma relação intrínseca entre o uso daquele alimento e o aparecimento e a piora dos sintomas, eu restringo o alimento. Tá? Não restringo o alimento só porque ele deu positivo, não, porque a positividade no teste não indica necessariamente que o paciente tem alergia. O paciente ser sensível ao alimento não indica necessariamente que ele tem alergia, mas eu restringo se realmente aquela sensibilidade ela condizer com uma piora do quadro clínico, ou seja, o paciente come o alimento, piora do processo. Tá bom, Kátia? Então é por aí, eu acho que a gente bateu bastante papo, né? Foi muito boa a nossa conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para você. Então eu oriento pensando que primeiro a hidratação, caso seja, mas antes de tudo isso que eu falei, lembrando que tudo isso que eu falei foi só o sentido de melhorar o conhecimento geral, mas eu recomendo fortemente que você busque um atendimento especializado. A gente está aqui na nossa telemedicina, nos colocamos à disposição, 21 99374 2042, manda uma mensagem de texto dizendo assim, eu preciso de uma consulta médica, e a partir dali a gente pode começar o processo então de elucidação do seu quadro clínico, tá bom? E só a partir dali que a gente realmente vai poder te orientar de forma precisa e específica para você. Até então não foi orientação, até então foi só conhecimento sobre a doença, suposta doença que você estaria apresentando, chamada dermatite atópica, mas em nenhum momento eu tive a intenção de prescrever nada para você, nem de indicar nada para você, tá bom? Obrigado, Kátia.